temos sofrido muita transformação. E um dos mercados que está sendo impactado e transformado é o mercado de benefícios. E se você quer descobrir o que está acontecendo com uma história de empreendedorismo, de sucesso, e está gerando provocação e disrupção, fique ligado. Esse episódio está incrível. Você está no Respostas Humanas e esse é o 26º episódio e último que nós estamos gravando aqui no Conar. Esse é o podcast da BRH em parceria com a Bravende e foi incrível essa jornada e eu não estava sozinho nessa jornada, eu estava acompanhado da Elis, que aliás a Elis estava em todos os episódios. É verdade, todo mundo me viu em todos eles. Com Carlos, sem Carlos, com pessoas de Moçambique, de Angola, do Panamá, vários de Guiné-Bissau, de Portugal. Foi um prazer enorme. Homem, mulher, trans, de tudo a gente entrevistou aqui, né? Todo tipo de pessoa e em todas elas a gente sentiu muita conexão humana e os desafios muito parecidos, o que nos aproxima demais. A gente começa com audiodescrição, né, Carlos? Manda ver. Eu vou começar e depois passo a bola para vocês. Então, eu, Eli, sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos longos, enrolados, volumosos, com luzes douradas. Estou vestindo uma camisa polo com o logotipo da Bravende, que é um pássaro branco simbolizando crescimento e liberdade. Estou sentada numa cadeira branca, de frente para uma mesa retangular, e aqui ao redor nós estamos dela, ao meu lado Carlos Cruz e na frente o Marcelo Ramos. Ao final dessa mesa branca tem uma televisão que está passando a vinheta aqui do nosso podcast Respostas Humanas, e nós estamos numa sala grande de 5 metros aí por 4 mais ou menos. Tem alguns detalhes azuis e tem também mais 3 pessoas aqui dentro da nossa equipe técnica, que a gente aproveita muito para agradecer a dedicação, o empenho, que é o Lucas Gaetan e o Cadu, e tem também mais uma pessoa que é da equipe aqui do Marcelo, que está aqui dentro com a gente, é a Camila, para o nosso último episódio, com brilho nos olhos, com sorriso e com muita vontade. Muita energia. Muita energia. A gente aprendeu um montão. É Thaís? Camila. Camila tá tirando foto, né? Tá de preto, com uma camisa amarrada na cintura, né? Xadrez. Eu tô de polo azul marinho. Meu nome é Carlos Cruz, e eu tô com óculos, eu uso óculos, meu óculos de hoje é transparente, haste transparente. Eu sou um homem de cor branca, tenho cabelos pretos. Hoje eu passei uma espécie de um gel no cabelo, um creminho pra deixar ele preparado aqui pro podcast, pra esconder alguns cabelinhos brancos, embora não tenho vergonha, me orgulho. Eu tô aqui com algumas anotações para apresentar meu amigo, um grande empreendedor, e a gente vai fechar o nosso papo conversando sobre empreender na área de recursos humanos. Mas o nosso convidado de hoje, Marcelo Ramos, não é só alguém que empreende na área de recursos humanos. Ele empreende desde que saiu da faculdade e ele acabou tendo o primeiro emprego, né? Primeiro registro como CLT, depois de ele vender a empresa, ou melhor, fazer a fusão da empresa que ele fundou com uma empresa francesa. Já ele vai contar a história dele. Ele tem pelo menos 4 negócios que eu sei. Ele fundou, né, faz parte como sócio da agência Mestiça. Não sei se vocês já viram aquele Jantar nas Alturas, então Dinner in the Sky, ele também é sócio desse negócio. A empresa que ele fundou, que impactou e revolucionou esse mercado de benefícios, é a V Benefícios, em 2016, quando não existia essa possibilidade de ter benefícios flexíveis. E ele tem uma história muito interessante. E ele me contou, eu já estou acompanhando ele nas redes sociais, ele vai lançar um negócio que é a Let's Go Educação Empreendedora. Podia falar? Pode falar. Então beleza. Eu conheci quando eu estava participando de um programa da Singularity University, né, o Executive Program, onde a gente estava com um grupo de executivos aprendendo sobre as tecnologias disruptivas, né? E você já tem essa mentalidade há bastante tempo. Então valeu Marcelo, por ter aceito o convite. Bom, primeiro, obrigado, né? Convite de última hora, fechando esse evento de vocês aqui o dia inteiro, nesse podcast. Bom, meu nome é Marcelo Ramos, eu sou um homem branco de 1,80 m, tenho cabelos castanhos escuros, tô vestindo olhos claros, olhos verdes. Tô vestindo hoje uma camisa preta com o logo da minha empresa que chama Swile, SWILE, em branco. Tô com uma calça preta também, um tênis preto com branco. E obrigado pelo convite.
muito legal estar aqui. Que, aliás, a V Benefícios virou Swile, porque teve a fusão, né? É isso aí. Bom, você contou um pouquinho do todo de uma maneira rápida. Eu acho que hoje, no contexto aqui do Conar, é legal o pessoal saber. A Vi Benefícios foi a pioneira de benefícios flexíveis aqui no Brasil. Deixa né? eu só te pedir uma coisa, porque eu já entrei na pergunta, né? A gente costuma, antes Você já apresentou todo o currículo dele? Antes de entrar na história da Swile, que tem a ver com esse contexto, quem é o Marcelo como ser humano? Bacana. Marcelo é Que não tá no LinkedIn, que não tá no LinkedIn. O Marcelo é um cara humano, que gosta de gente, que gosta de aprender e gosta de transformar. E recentemente, até depois de toda essa jornada empreendedora, ficou muito claro que tem um propósito de transformar as coisas. O que me motiva é fazer algo que muda o status daquilo que está sendo feito para algo diferente e para algo melhor. E isso para mim também, né? Então o Marcelo é um cara que tem uma máxima de vida que é só vai. Para quem me acompanha nas redes sociais, me pergunta bastante isso. O que é o só vai? O só vai é um cara que olha para aquilo e acredita que todo dia pode ser um pouco melhor, todo dia pode aprender e que vai em frente em cima atrás dos seus sonhos e desafios. Família, muito próximo da família, dos amigos e que gosta de esporte aí, viver a vida intensamente. É isso aí. Conta pra gente então como é que vocês se tornaram Swile. Cara, Vi Benefícios foi um processo criado por mim dentro da agência Mestiça em 2016. Eu gosto de contar a história porque ela acabou surgindo de uma dor, né? Eu acho que tudo que surge de uma dor também nasce com um propósito muito bem definido de você querer solucionar as coisas. Vocês me fizeram uma pergunta, eu tenho uma premissa de vida que é o que eu chamo de indignação positiva. Então tudo que eu vejo, né, e hoje eu falei aqui no Conar um pouco sobre isso, né? Até um livro que recentemente o Dr. Nassim fala sobre a mentalidade antifrágil, né? Como é que você olha para as coisas e consegue querer ser melhor diante de um problema ou ser melhor a partir de um problema. Então eu sempre falei sobre isso de uma outra ótica, mas é como eu chamava de indignação positiva. Um problema, uma coisa que me afeta, de que maneiras eu olho para aquilo e posso ser melhor amanhã, né? Ou posso fazer algo para transformar aquilo que me incomodou. Então eu não vou ser agente de não fazer nada se tem algo que não faz sentido para mim, eu vou lá e tentar transformar. A Vi Benefícios nasceu dessa dor. Eu investi em 2016 num restaurante, na praça de alimentação do Shopping JK. Esse restaurante não deu certo, vou encurtar essa história. Esse restaurante tentamos, não deu. E eu, nessa indignação de ter botado um capital, ter investido, não ter dado certo, peguei aquilo ali e falei, o que eu posso aprender com isso? E eu conheci de lá para cá o mundo do voucher para quem tem a barriga no balcão. Então, quem tem a barriga no balcão? O pequeno e o médio, principalmente, o pequeno e o médio, empreendedor da área de alimentação. É o cara que, se você for levar em consideração, no core de benefícios que a gente tem muito aqui, vale alimentação, vale refeição, é quem entrega de fato o benefício na mão do nosso colaborador. E para quem tem a barriga no balcão, o Vale ele é, nas minhas palavras até talvez, como é que eu posso dizer, um sócio da operação, né? As taxas são extremamente elevadas, o prazo de pagamento é extremamente alongado e eu vivi isso na prática. E eu fechei por conta do voucher. E eu falei, não é possível, será que isso acontece com mais gente ou eu fiz uma gestão de maneira equivocada? Não. Eu fiz parte de uma estatística, gente, que a cada 2 anos, 50% do pequeno e médio empreendedor da alimentação fecha por conta do voucher. Você fala, Marcelo, por quê? Porque uma margem no restaurante pequeno roda na base de 12%, 13%, 14%, bruta. Eu recebo um voucher e pago 8% de taxa para 35 dias para receber o pagamento. Não consigo esperar, sou um cara pequeno, não tenho fluxo de caixa, eu tenho que antecipar. Quando eu antecipo, eu tomo mais 3%. Então, peraí, dependendo do meu volume, eu tenho 11% de cobrança de taxa. Se o volume é muito alto, essa conta não fecha. Vou dar o exemplo do meu caso. 80%, eu estava num shopping, perto de uma área comercial, 80% do meu volume era voucher. Como é que eu sobrevivo de 85% do volume tomando 11% de taxa? Margem bruta de 13%. Não fecha, não sobrevive. E aquilo ali, de novo, me deixou bem indignado. Porque no final do dia, eu já era empreendedor, eu tinha uma empresa, a agência Mestiça nessa época tinha uns 90 funcionários mais ou menos. Eu dava um dos incumbentes que está aqui, não vou citar nome, mas um dos incumbentes que estão aqui era o meu provedor de benefício. Eu falava, peraí, eu pago antecipado. O benefício se paga antecipado, ele fica com o meu dinheiro, ele paga alongado, o cara que está dando benefício para a mão do meu colaborador vai quebrar? Não faz sentido, eu não quero fazer parte desse mar vermelho. E eu te digo isso, eu conto isso para muita gente aqui ainda, as pessoas não sabem que isso existe. O RH, a maioria das empresas não sabem que o ecossistema ainda é assim. Então, aquilo ali, enfim, me deixou de uma maneira incomodado. Eu, por algumas sortes, sempre fui um cara entusiasta de tecnologia, não sou da área, mas sou entusiasta, e eu decidi voltar para dentro de casa e falar, cara, qual seria a solução para a gente quebrar a cadeia de benefícios dessa maneira? Como é que a gente vai disruptar? Na época eu chamava de processo de uberização das coisas. Tem muito problema no elo desse negócio.
fui estudar um business de 46 anos, né? A legislação de 1976. Qual a grande inovação teve de lá até a gente chegar? A mudança do plástico do papel para o plástico? Mas e o modelo de negócio? Zero. Mesma lei, mesmo modelo. Tem algo errado, a tecnologia está aí como meio. A ideia foi, como é que a gente quebra essa cadeia? Se eu tiver uma conexão mais próxima de quem dá para quem recebe, eu tento empoderar, né, esse usuário e a empresa de fazer um benefício que atenda melhor as especificidades de cada um. Porque no meio do caminho, Carlos, gente, o que aconteceu? Além de indignado com o processo, eu também comecei a me perceber coisas que a gente não se liga, que é, por que a empresa escolhe o benefício e o jeito que eu vou usar? E se um dia eu quero ir no mercado e um dia eu quero ir no restaurante? Por quê? É legal? Será que é só a lei? Mas por que a lei é assim? Qual o sentido? Qual a fundamentação? Aquilo ali também começou a me incomodar. Eu falei, não tem fundamentação, não tem explicação. Não faz sentido. O dinheiro é seu, você come como você quiser. Se você quiser no pipoqueiro amanhã e na praça de alimentação e depois pedir delivery, por que a gente não empodera o benefício? O benefício deveria ser beneficiar aquele que usa. Enfim, aquilo ali, esse todo acabou formando a Vi Benefícios. A Vi nasceu com a ideia de disruptar essa cadeia digitalmente primeiro, ainda em final de 16 para 17, eu criei a primeira carteira de benefícios flexíveis digitais no Brasil. Então todo mundo recebia um saldo digital, esse saldo digital era empoderado e dentro das regras do PAT e mesmo da CLT podia dividir os saldos, né, para que não pudesse ser usado de maneira, né, mesclada, né, misturada. Para pagar um boleto, por exemplo? Exato. Então preservava o usufruto daquele dinheiro. Então se é dinheiro de comida é para comida, se é dinheiro de combustível é para combustível. Só que a gente tinha que credenciar os lugares. A gente fazia credenciamento. E eu não conseguia crescer. País continental, um crescimento. Via no RH uma intenção muito grande, mas também via um pouco daquilo que acontece muito no mundo que está sendo disruptado. People don't know what they don't know. O que é? As pessoas não sabem o que era aquilo até aquilo existir. Então, como é difícil você vender um produto que você chega para o RH na época e fala, poxa, olha, meu produto é assim, olha essa dor. Marcelo, muito legal, quero fazer parte, mas eu não posso tirar um incumbente, vamos falar uns grandes, eu não perco o emprego por esse cara estar aqui, porque ninguém está reclamando. Agora, se eu boto você e você tem pouca rede, o cara vai falar, você tá maluco, eu vou te mandar embora. Né? Falei, cara, tem certeza. Então eu vivi muito intensamente a ideia sendo aceita por todos, todo mundo querendo e falando, volta aqui depois, quando você tiver uma rede maior. Como que você fez? Aí foi a ideia do cartão. A gente, no começo, tentou várias alternativas. Primeiro focou em nicho, vamos ser o melhor vale de alimentação da Vila Olímpia, vamos tentar comer pelas beiradas, e assim foi indo, mas eu não escalava o projeto. Então 2017, devagar, 18 a gente conseguiu o PAT oficialmente, então a gente conseguiu ir para empresas até um pouco maiores, mas o problema aumentava. A empresa maior não quer correr o risco de um colaborador. De referenciado. Sim. E aí a gente entendeu que algumas soluções, eu me lembro até hoje, eu estava saindo de uma reunião, e ele era um cara que estava fechado com a gente, 150 vidas. Na época, pra gente era um negócio, nossa senhora, a gente só tinha 10, né? Empresas com 5, 10, que era o cara que apostava às vezes localmente, né? E ele falou, não, eu queria fechar, mas Marcelo, cheguei aqui para assinar um contrato, eu não vou assinar. Tô com medo, eu tenho um cliente em uma cidade chamada Regente, eu lembro, isso pra mim foi emblemático. Eu tenho um dos incumbentes me atendendo e lá ele tem problema de rede e eu tô com um problema de reembolso. Isso vai acontecer sistematicamente com você, a gente não vai ter mão de obra pra ficar fazendo esses reembolsos até você crescer a rede que a gente precisa. Poxa, volta quando você tiver mais rede. Eu saí de lá, confesso assim, muito chateado, né? Eu falei, esse é o primeiro cara maior ali na Vila Olímpia que a gente ia atender. E eu cheguei no escritório, um colaborador que tá com a gente até hoje, na época era o nosso CTO, continua. E eu falei, cara, a gente precisa dar um jeito de resolver a rede. Eu tenho que conseguir chegar numa reunião e não existir onde você aceita. Eu tenho que dizer que eu só aceito igual Mastercard. Como é que a gente faz para você aceitar igual Mastercard? E ali começou a jornada. A gente também foi a primeira empresa a plugar um cartão bandeirado, Open Loop, que é chamado cartão bandeira, numa saída de cartão digital para benefícios. Então o que a gente fez? A gente falou, opa, era meio zona cinzenta? Era, porque o que acontece? Não está dizendo que não pode, mas também não está dizendo que pode. Então a gente falou, em que zona que a gente está da legislação? Mas não diz que pode, não diz que também não pode. Porque é óbvio, é uma lei de 1976. Ia dizer que tem celular? Nem celular tinha. E a taxa do cartão é menor. E aí o que acontece? A gente já nivelava a taxa, porque a taxa do crédito ela já é nivelada e ela é de acordo com o teu volume, mas ela é muito infinitamente menor. Eu já rodava, um bom ponto. Eu já tinha uma abordagem muito boa na ponta. Eu fazia credenciamento muito fácil, porque eu tinha uma taxa de benefício a 2,5%, pagamento instantâneo. Eu tive uma reunião um tempo atrás, o pessoal do BC, eu brinquei, quem fez o primeiro Pix foi a gente fazia o Pix de benefício, porque a nossa integração era QR Code e pagava benefício em tempo real, com taxa de 2,5%.
Era uma super vantagem para quem estava ali esperando 30 dias, E qual 40 era a dias taxa para receber. média? A taxa média? 7, 8 que eu te Tá. falei. Aí você tá falando dali do... Né? Tá. Então, assim, eu não tinha problema. Onde eu chegava, o restaurante queria. O problema é, como é que você credencia um país que tem, não sei quantos milhões de quilômetros de habitantes, Cartão de né? crédito, Enfim, pronto, resolve. Pronto. Aí eu falei, vamos plugar um cartão de crédito, a gente tem a tecnologia, a gente separa o saldo, a gente continua não deixando esse cartão passar, começa a esfera de falar com a bandeira. Bandeira, tô com uma ideia. Vamos entrar no Do mercado de nada, benefícios? chegou lá. Vamos entrar no mercado de benefícios? Ah, mas não sei, o mercado que vocês não concorrem, o mercado que vocês não... É um mercado fechado em 4, 5 players, vocês não têm esse mercado, é um mercado de 150 bilhões de reais. Ah, mas não sei... E de pagamento antecipado. E de pagamento antecipado. Então, não sei por que acontece. A bandeira do cartão, ela tende a não querer pluguear saldo. Ela quer que passe em tudo. Só que eu tive uma dificuldade de explicar que esse era um mercado que eles não tinham. Então demorou um tempo para eu conseguir mostrar que sim, tinha que bloquear saldo. Eu não podia deixar passar em tudo. Afinal de contas, eu tenho que seguir a legislação. Eu queria fazer um negócio compliance da largada. Mas ele precisava abrir um precedente e falar, é um business novo, você tem que me permitir coautorizar. Eu tenho que dizer isso aqui pode passar, isso aqui não pode. Você não pode passar. Só porque o cara tem saldo ou tem crédito, já que é pré-pago. E aí demorou um tempo assim até que a gente conseguiu. E quando a gente conseguiu em 2018, demorei quase um ano para conseguir fazer isso. Então pensa, quase um ano para conseguir o PAT, quase um ano para conseguir desbravar essa possibilidade de um cartão bandeirado, a gente conseguiu soltar e aí o negócio foi exponencial. Na sequência que a gente fez isso, toda reunião fechava cliente, não tinha mais não, porque você chegava com a solução, conta que é um mar vermelho. Objeção deixou de existir. Você quer participar de um mercado que é mar vermelho, que mata o empreendedor? Não. Eu tenho uma solução para você que é mais tecnológica, empodera o teu usuário e você tem uma gestão facilitada. Tá bom, mas onde aceito? Onde passar a Mastercard? Pronto. Aí o negócio explodiu. E quando explodiu, é curioso porque daí chegou concorrência. E eu sou um cara que sempre olhei pra concorrência com bons olhos, porque sozinho você é um maluco, com mais gente fazendo igual, você é um cara que criou algo que tem valor. Então você tem um legado ali. E a concorrência, chegando, Caju, Flash, depois outros, nos colocou num outro patamar de volume, porque por mais que a gente estivesse crescendo em escala, a gente era desse tamanho frente aos incumbentes, né? E aí chegaram esses concorrentes captaram muito dinheiro com a ideia, com as teses, e a gente foi crescendo e esse mercado foi crescendo. E vocês devem ter participado, não sei se falaram aqui hoje, mas o marco da nova lei de benefícios, né? Que aprovou dentro de uma regulamentação, dentro de um decreto de lei, a utilização de benefícios em cartão Open Loop. Porque enquanto a gente não dava trabalho, estava tudo certo, ninguém estava olhando pra gente. Quando a gente começou a dar trabalho, começaram a dizer que a gente era ilegal. Óbvio, queriam nos fechar. Só que daí não tinha lei para dizer que não podia. Não tinha lei que não dizia que podia, mas também não dizia que não podia. E a gente sempre operou nessa premissa. E levamos para o Ministério toda a lógica do nosso projeto. Nós e os incumbentes, nós na Suail criamos, e hoje o Júlio, que é o CEO da companhia, que eu trouxe para... Se der tempo a gente fala disso, mas que eu trouxe para assumir meu lugar. E é um cara que veio desse mercado. Hoje é o presidente da Associação de Benefícios Flexíveis, que temos nós, Flash, Caju e outros parceiros que fazem parte como provedores de cartão, a Swap e outros parceiros, em prol de mudar esse mercado. Aqueles que estavam mais antigos entraram nisso ou não? Esse ano, aqui nesse Conar, eles começam a falar sobre esse assunto, mas de uma maneira tímida. O que acontece, e aí é um ponto bacana, no meio do meu processo, muita gente falou assim, Marcelo, você tá maluco? Você tá falando com gente, é dono de banco que é dono das empresas e tal. Eles podem fazer e tal. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo qual que é o nosso negócio ainda. Nosso negócio não é tecnologia. A gente usa tecnologia. Tecnologia, quem tem dinheiro à disposição faz. Eu que, na época, fiz com recursos escassos, consegui fazer, eu não estou disputando esse mercado, eu estou disputando o mercado de modelo de negócio. O meu modelo de negócio nasceu para pagar 2% de taxa de maneira quase que instantânea e operando com margens assim, porque eu uso tecnologia para ser uma operação mais enxuta, mais inteligente, etc. Como é que você chega com uma empresa que opera com uma margem de 8 ou 9 e diz para ela que ela tem que baixar para 2? Não acontece isso do dia para a noite. Numa empresa muito grande, isso não acontece. Por isso que existe espaço da startup. Você não consegue aprovar um modelo de negócio que você tem que levantar a mão e falar, gente, nós vamos perder dinheiro 3, 4 anos porque a gente tem que se reinventar. Isso não existe. É isso que dá espaço às startups, é isso que permite que a gente venha para o mercado. Então a gente sempre deixou muito claro que a gente não estava disputando por tecnologia. A gente estava criando um novo modelo de negócio, que nesse Conar, inclusive, a gente brinca com a nossa campanha provocativa, que é, né, de o que você quer, um cartão de comer ou você quer um cartão de benefício, que o pessoal está falando bastante, porque a gente não está criticando as empresas, a gente está criticando o modelo de negócio. Desde que a gente nasceu, a gente critica o modelo de negócio. Por quê? O benefício não é beneficiar aquele que usa. Por que a taxa não tem que ser a menor para que o parceiro lá, o cara que dá o benefício na mão do nosso colaborador, dê com vantagem em vez de desvantagem?
Marcelo, eu tenho certeza que você não está resolvido só com isso e tem outras coisas que estão te indignando. E aí eu fico pensando assim, criou todo esse modelo, teve uma super resiliência para poder continuar acreditando no modelo de negócios, mas assim, e agora? O próximo passo do benefício é a gente não ter mais essa trava? É juntar tudo num só? É ser um benefício personalizado? O que você ainda está incomodado e que a gente já pode esperar? Com certeza, eu acho que você tocou num ponto excelente. Eu não sou contrário a gente ter regulamentação, eu não sou contrário a gente ter travas e etc, mas desde que elas sejam fundamentadas no que o usuário quer e não no que os outros querem que ele queira. Né? E eu acho que isso a gente ainda tem que vencer, essa barreira de não é o que eu quero vender, é o que o consumidor quer comprar. Então, por que de fato tem algumas travas ainda em alguns sentidos? A alimentação para refeição mesmo dentro do PAT é uma premissa que se fala ainda sobre esse assunto e não está claro, né? Não faz sentido você não poder se beneficiar do imposto se você quer congregar alimentação e refeição. Na medida em que você só quer se proteger de salário in natura e quer, né, permitir benefício com gênero alimentício, já tem vários benefícios que saíram na sua nova lei que permite a utilização disso de uma maneira mais ampla, mas de fato eu acho que o principal ponto somos plurais. Somos indivíduos diferentes e antigamente era fácil, né? Homem, mulher, classe A, B, C, X anos, tanto classe social. Peraí, hoje você pode ter às vezes um mesmo estereótipo de pessoa que parece ser que tem totalmente necessidades diferentes. Sim, por que não talvez juntar todo o saldo num jeito só e permitir ele usar? Quer deixar isso em cima de algumas regras para que ele não perca o poder de consumo? Porque no fundo a gente não quer que ele transforme aquele dinheiro para gastar em outra coisa. Ele tem que ter uma alimentação sadia, mas será que ele não tem que cuidar da saúde também? Será que ele não tem que, né, fazer atividade física? Será que tudo isso não faz sentido para o benefício do colaborador em geral? Aspecto físico, aspecto emocional, aspecto financeiro. Então sim, eu acho que tem um caminho ainda a ser desbravado. Eu acho que tem grandes players que ainda estão segurando isso porque se beneficiam do modelo de negócio old school. Mas tem um caminho aí longo pra gente talvez desbravando esse terreno. E pra gente fechar o ciclo dessa história, depois vocês acabaram fazendo uma fusão, foi isso? Com uma empresa francesa? Exato. Nessa briga pelo mercado do Brasil, conto rapidamente pra vocês, eu nunca soube jogar o jogo de captação. A gente começou o negócio, chegou concorrência, com muita capitalização, muita grana de mercado, venture capital, fundo de investimento. E quando eu me vi ali, a gente quase morreu na praia porque eu não tinha captado, eu tinha feito o produto devagarzinho. E quase morrer na praia literalmente, assim, na chegada do final de 20, que a pandemia chegou, a gente explodiu, né? Na pandemia, clientes grandes optaram pelo nosso modelo de negócio, mesmo não tendo muita zona de confiança no que diz respeito à compliance. Eu já estou tendo que depositar o dinheiro na conta do meu colaborador, ele está em casa e não consegue usar o benefício, certo? O meu não. Sim. O meu usava delivery, usava mercado, usava tudo, então muita migração, a gente cresceu muito na pandemia. O que aconteceu? Meus concorrentes também cresceram, a gente era ainda pelo menos umas 10 vezes maior do que eles nesse ano. E eu não conseguia captar. Eu ia bater na porta dos fundos de investimento e já estavam todos captados. E aí eu descobri esse mundo, que é um mundo restrito. Já tem 2 grandes players investindo em 2, os outros se fecham. E eu ficava indignado, sem saber mexer, porque eu falava, não, peraí, não foi eu que tive a ideia. A nossa empresa é muito maior, a gente começou primeiro, por que eu não consigo captar? Até que um dia um fundo foi muito bacana comigo e falou assim, Marcelo, você tá com a ótica errada. E de lá pra cá eu uso uma frase minha em tudo, que é ego não combina com resultado. E sim, a gente tem, né? E eu tava com o meu inflamado, nessa época eu tava cego. E qual que era a minha cegueira? Eu tava falando que eu era grande demais, eu sou bem maior. Só que ele falou, você é bem maior dos caras que estão nascendo. Qual que é o teu mercado? É o do incumbente. Qual que é o tamanho do mercado do incumbente? Quanto cada um tem deles ali, os líderes? Uns 4 milhões de clientes. Quantos você tem? 20 mil. Marcelo, você... E o outro que tá nascendo aqui? 1.000. De 1.000 para 20 mil, frente a 4 milhões, vocês dois são nada. Não muda. Nem se somar todo mundo. E aí eu percebi que eu estava olhando de forma errada. Enfim, a fusão com a Swile veio por acaso, mas nos salvou de uma bancarrota. A gente talvez nem tivesse aqui se não tivesse feito essa fusão, mas a vida é assim, né? A vida também você precisa de sorte. Oportunidades. E desde que você esteja preparado e ela te encontre trabalhando, eu acho que tem momentos que você precisa, assim, conta com alguma, né? Alguma energia que te ajuda a perseverar. No final do 20, eu tava virando para 21 meio descrédulo, de falar, poxa, é capaz da gente ter inventado esse segmento e não conseguir se ver vivo daqui para frente, até que a Swile queria entrar no mercado do Brasil. A Swile é um player que começou esse negócio, eu comecei em 17, eles começaram em 18, na França, fazendo um modelo parecido? Muito parecido, com um cartão bandeirado também, só que lá o modelo de benefício é outro. A lógica de benefício é outra. Mas eles também, pra você ter uma ideia, na França até hoje tem papel, só a Swile é cartão. Então, ainda tem uma movimentação mais atrasada em relação a esse aspecto, tem uma usabilidade diferente, mas eles também botaram um cartão e também bandeirado Mastercard.
Qual a diferença? Sabiam jogar o jogo da captação. Meu sócio, fundador da companhia lá fora, o CEO global hoje da Brasil e França, e meu sócio na operação, o cara que me comprou, é um cara que já tinha vendido uma companhia. Quando ele montou a ideia da Swile, e não era Swile, chamava outro nome, antes, ele recebeu um aporte de 30 milhões para largar, 30 milhões de euros. Então ele começou de outra forma, mais estruturado, já comprando mercado, e decidiu em 20 vir para o Brasil. Quando ele anuncia a vinda para o Brasil, eu olho isso, e eu olhei e falei, bom, lá vamos nós, mais um aí para tentar terminar de me afundar. Só que qual que foi a lógica? Entrar num Brasil continental, num ano de pandemia, é muito complicado. Olhar alguém que já está fazendo algo disruptivo aqui, que conhece o mercado, faz total sentido. Então a entrada via M&A era a melhor opção para a Swile na época. E sendo assim, nós éramos o melhor player. Porque a gente, para essa ótica, ser maior, ter começado e ser pioneiro fazia mais sentido. Então a gente acabou entrando numa negociação. Dessa negociação a gente fechou o negócio. Fizemos um primeiro M&A, esse M&A foi o maior M&A da época. A gente levantou 200 milhões de reais para a área de benefícios para investir no Brasil. Me tornei sócio da companhia global, e essa sociedade com a Swile Global e o fato de a gente ter França e Brasil na liderança de benefícios flexíveis, a gente se tornou o primeiro unicórnio de benefícios do mundo ainda em setembro de 2021, com um aporte de 200 milhões de dólares do SoftBank na época. Que legal. Para quem não sabe o que é unicórnio... E o unicórnio vem uma simbologia para startups que normalmente são de tecnologia e que atingem um valor de mercado de R$1 bilhão. Outro dia eu até postei sobre isso, que tinha gente me perguntando o que era, né? E é um artigo que foi publicado pela Lian, que fala da metáfora de usar o unicórnio, porque são seres mitológicos, difíceis de encontrar, que dizem que não existe, que são raros e tal. Então, em cima dessa, ela publicou um artigo em 2013, de lá pegou, e esse é o nome. Incrível a história, bom, né? Muito legal. Legal. E sobrou história, com certeza. Daria pra gente fazer um retiro e não podcast. A próxima vai ser tomando vinho, que você vai contar, né? Boa. Você vai combinar. Vai contar na adega. É isso aí. Vamos lá, vamos para as respostas humanas? Vamos para respostas humanas. Aqui a gente faz uma brincadeira, Bora. joga respostas humanas e o que vem na cabeça. Fechado. Respostas humanas para política dentro de recursos humanos. Opressivo. Respostas humanas para concorrência. Desleal. Respostas humanas para futuro do trabalho. Amor. Respostas humanas para inteligência artificial. Necessidade. Como é que as pessoas te encontram? Hoje, Quem quiser se conectar com você. me encontra nas redes sociais e no LinkedIn. Marcelo Ramos Swile vai aparecer no LinkedIn rapidinho. No Instagram, Marcelo Ramos MR, também vai me achar lá. E se eu puder complementar, você falou de concorrência importante também, além de... Talvez eu peguei um ponto daquele que me doeu uma época, mas tá tudo certo. Faz parte, né? Faz parte. E você tá, só para fechar, lançando uma empresa que é a Let's Go, né? O que a Let's Go vai fazer? Convido também o pessoal para poder ver nas minhas redes sociais. Enfim, eu não tô mais numa função executiva na Swile. Já passei esse bastão há um tempinho. Hoje ainda represento a companhia como sócio. Sou o único sócio da operação no Brasil. E hoje eu decidi, com o tempo que eu tenho, devolver para o mercado o que eu aprendi a vida inteira em mais de 22 anos empreendendo, que é de que maneiras eu pego pela mão aquela pessoa que tem o sonho de empreender e ajudo ele a passar menos perrengue, já que eu já passei por muito perrengue. Sim. E eu tô falando, obviamente, de mim aqui, né, na entrevista, mas eu tô trazendo um ecossistema de educação empreendedora, como você mencionou no início, com diversos empreendedores de sucesso que estão, assim como eu, dispostos a dar um give back, a devolver aquilo que aprenderam, aquilo que viram, aquilo que apanharam, aquilo que não deu certo, para pegar alguém que tem um sonho e fazer ele ter mais chance de sucesso. Cara, gente, não é possível que num Brasil que tem muita criatividade, muita necessidade de empreender, 80% das pessoas vão morrer nos seus empreendimentos em 5 anos. Como é que a gente faz para pegar pela mão e ajudar essas pessoas? Eu tenho algumas ideias, vou tentar botá-las em prática. É isso aí, é muito legal bem. ver, até andando aqui no Conar, novas empresas que não eram players tradicionais inovando, muita gente de tecnologia, então o mercado ele tem sofrido uma transformação muito grande. E dá para chegar lá, hein? Durante Isso aí. muitos anos eu vim aqui quase de penetra e hoje a gente tem um dos maiores stands. Então, Parabéns. só vai que dá. Só Eu vi, vai. não tem só um, né? Só Tem vai. 3, né, praticamente. É, isso aí, vocês não brinquem em serviço. Bora. Gente, Bom, obrigado, Elis, valeu. Obrigada, Carlos, pela jornada, incrível. pelas histórias. A gente ainda vai ter que, aqui depois que desligar tudo, conversar muito sobre tudo isso que a gente aprendeu. Fazer mais um episódio. Eu falei, não dá mais tempo, né? Se aparecer outro é porque a gente conseguiu encaixar. Senão, a gente finaliza por aqui. E até breve, gente. Valeu, grande abraço.